A graça do Senhor Jesus seja com todos nessa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho do amor do Senhor Jesus, tudo que Ele tem feito em nossas vidas, sua grandeza por esse dia, pela nossa vida, tantas coisas boas o Senhor tem nos proporcionado a viver. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que todos os cristãos conhecem, que é sobre o Espírito Santo. Esse ser sublime, maravilhoso, que habita em nós, que veio estar com a igreja. Nós precisamos cada dia conhecê-lo, buscar de todo o nosso coração, adorar, agradecer, andar com ele. Ele vive em nós, né? Então nós temos que andar diariamente com ele. Amanhecer, anoitecer, estar com ele, sentir a sua doce presença, a sua comunhão. Então, ele veio estar conosco, veio morar em nós. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra em João 16, quando o Senhor rogava para que o Espírito Santo viesse estar conosco, estar com a igreja. O Espírito Santo, o ajudador. João 16 e 7. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No 13 diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, mas não falará por si mesmo, mas falará tudo o que escutar e vos dará a conhecer os eventos futuros. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e o dará a conhecer a vós. É bastante importante esse texto aqui de João, quando o próprio Senhor Jesus estava ainda na terra. Ele disse que ele precisava voltar ao céu e o Espírito Santo desceria, estaria conosco, vinha glorificar o Filho, vinha nos ensinar a glorificar o Filho, vinha nos ensinar a todas as coisas, estaria conosco até a consumação dos séculos. Então é a promessa do Senhor Jesus. E quando ele fosse assunto ao céu, ele enviaria o Consolador, esse ser maravilhoso, divino. Ele é divino, ele é Deus na terra. Ele é aquele que nos ajuda, que intercede por nós com rogos, que intercede quando nós estamos aí gemendo. Ele é o nosso intercessor, o nosso mentor, o nosso auxiliador. Ele é fiel e verdadeiro. Ele está sempre presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, aqui nesse texto, o Senhor vem falando que ele viria estar conosco. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, que vai tocando, vai falando, vai chamando, e o Espírito Santo convence para que aceite o Senhor, para que receba o Senhor como Salvador, confesse como Salvador. Então é obra do Espírito Santo, conversão, é o Espírito Santo que faz as nossas vidas, que nos toca, que nos enche de força, que muda a nossa vida, muda o nosso coração, nos faz nascer de novo. Então o Espírito Santo é maravilhoso. A igreja, cada um de nós precisa conhecer mais intimamente o Espírito Santo, conhecer de perto os seus sinais, as suas maravilhas. Então tem muito que falar sobre o Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar aqui também sobre João 14, que diz assim: Jesus também falando: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu intercederei ao meu Pai, e vos dará outro ajudador, para que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, a que o mundo não pode receber, porque não tem visto, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco. Então, aqui em João, nas orações intercessórias do Senhor Jesus, ele vem explicando quem era o Consolador. Ele rogava para que ele viesse
mas ele tinha que ser assunto ao céu, ele tinha que ser glorificado primeiro, ressurreto, né, para depois ele descer, o Espírito Santo descer. Então aqui ele diz que ele vem estar convosco. O mundo não pode receber. Por que que o mundo não pode receber? Porque tem que ser uma pessoa nascido de novo, tem que ser uma pessoa regenerado, porque o Espírito Santo é tremendamente santo, extremamente santo. Ele não veio estar no mundo, ele não pode estar no mundo com as pessoas, porque ele é Deus, ele é sublime, poderoso, ele é Deus na terra, ele veio estar conosco, ele veio estar nas nossas vidas, ele veio morar conosco, que habita convosco e está convosco. Então, o Espírito Santo, meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, ele mora em você, ele mora em nós. A partir quando nós confessamos o Senhor Jesus, ele vem habitar em nós. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando ele nos chama, aí ele vem morar conosco. Então é muito santo, ele não pode habitar. O trabalho dele é com a igreja, e a igreja passa para o mundo as obras dele, os sinais que ele tem, os dons espirituais. Então ele tem muito trabalho, ele é muito grandioso. Ele não é como a gente vê muitos relatos que a gente vê que não é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Tudo que ele falar, tudo que ele fizer é verdade. Extremamente cuidadoso, zeloso, santo. Ele não mente jamais, ele não engana, né? Ele não faz coisas enganosas, ele não faz coisas que muitas vezes a gente vê que é coisas tão sem sentido, inútil. Ele só faz coisas grandiosas, ele só faz coisas maravilhosas, ele só vem com propósito, ele tem os propósitos dele, ele vem sempre com propósito. Então, quando ele falar alguma coisa, com certeza vai cumprir, porque ele é fiel. Ele não é um espírito mentiroso, ele é verdadeiro, ele é a verdade. Então, aprenda a discernir aquilo que é dele, aquilo que não é. Quanto nós precisamos de ter também discernimento, dom de discernir espírito, que vem dele também, faz parte do fruto do Espírito. Então, ele é cheio de coisas maravilhosas para a igreja, de projetos maravilhosos para com a igreja. Então, a gente precisa conhecer melhor, para a gente não ser enganado com falsas revelações, com falsas profecias, porque ele jamais vai mentir. O Espírito Santo falou e não cumpriu. Jamais. Ele é extremamente fiel. Então, creia, aprenda a discernir quando é ele e quando não é. Porque ele não é de brincadeira, ele é sincero, ele é leal, ele é amigo, companheiro, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz lá em Romanos, que ele intercede por nós. Ele é o nosso consolador, nos consola, nos ajuda, nos ensina, nos corrige, mas é com amor. A unção vem dele. Então ele veio estar conosco, ele saiu do trono, deixou o seu trono de glória e veio habitar conosco. E é ele que move o trono de Deus com a igreja, juntamente com a igreja. Ele move o trono de Deus nos louvores, na adoração, nas obras. Então ele tem tantas obras que ele faz, coisas maravilhosas. É ele que dá dons espirituais para nós, ele distribui os dons. É ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que nos limpa, é ele que nos ensina, nos instrui. É ele que está sempre conosco, mora em você, mora comigo. Então nós precisamos conhecê-lo para que nós não venhamos ser confundidos com coisas que não é dele, com meninice. Ele é educadíssimo, ele é elegantérrimo, poderosíssimo. Ele é mestre por excelência. Então ele é inconfundível a sua presença. Não vem fazendo aquela bagunça na igreja, quebrando tudo, derrubando as pessoas pro chão. Não, ele é ordeiro, ele é Deus de ordem. A gente vê lá em Daniel, quando Daniel tinha as grandes revelações escatológicas,
teve grandes revelações, Daniel falou: eu caí como morto e estive enfermo vários dias. Em vários lugares lá, Daniel fala das visões que ele teve. Então, quando a pessoa sente assim, se é o Espírito Santo, algo extraordinário aconteceu, como aconteceu com Daniel. Ele viu o trono de Deus, ele viu acontecimentos futuros que nós estamos vivendo hoje e ainda vai acontecer. Então, o Espírito Santo, ele vem com objetivo. Ele vem fazendo coisas grandes. João, o que João viu? O Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Então, o Espírito Santo não é de brincadeira, não é de mentira. Ele é de verdade, poderoso. Então, quando você vê muitas pessoas com revelação toda hora, pode sair fora que não é ele. Porque ele é prudente, ele só fala na hora certa, ele só fala o que convém, precisa falar, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que é verdadeiro. E se ele te prometeu, com certeza ele vai cumprir. Glória a Deus. Então, continuando aqui, fala: ele vos guiará a toda a verdade, mas não falará por si mesmo, mas falará tudo o que escutar e dará a conhecer os eventos futuros. Ele vos glorificará, porque tomará do que é meu e o dará a conhecer a vós. Então, ele vem trazendo o que é de Jesus. Ele vem ensinar a igreja a glorificar Jesus, as obras de salvação, as obras de libertação, tudo o Espírito Santo está agindo, trabalhando, fluindo. Tem uma expressão que é ruar, que é fôlego de vida, vento, movimento. Então o Espírito Santo vem como esse vento, esse movimento, ele que movimenta a obra. Ele é o braço executivo de Deus, vem fazendo coisas grandes, poderosas no meio da igreja. Basta nós observar, porque ele não faz coisas de meninice, coisas estúpidas, revelações mentirosas, enganosas, que a gente vê muito isso aí. Então ele vem ensinar a verdade, né? Não fala que ele vem te prometer uma mansão, não fala que ele vem te prometer aí vida sem dificuldade, mas fala que ele ajuda nas nossas fraquezas, que ele nos consola, né, nas nossas dificuldades. Todo cristão, ele não está isento de ser perseguido, de passar aflições, angústia. Todo cristão, ele passará e passa por dificuldade, por adversidade, mas nós temos que ter a casa firme numa rocha, a rocha que é Jesus. Porque quando vier as correntes, as tempestades, os rios, não vai derrubar a nossa vida, porque nós estamos firmes com Jesus, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a prosseguir, está com a igreja até a consumação dos séculos. Ele é muito inteligente, ele é muito sábio, né? Então, busque ele, procure conhecer melhor, procure passar horas falando com ele. Fala: Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor, me dá a revelação do céu, me dá a revelação profunda, ocultas, coisas verdadeiras ele vai fazer na sua vida, coisas grandiosas, lindas, os sinais dele. Ele não deixa ninguém confundido, ele não deixa ninguém confundido. Ele é espírito de verdade, espírito de santidade, não tem como ele mentir, ele é muito santo, extremamente santo e fiel. Aqui em Isaías 11, 2, fala quando ele veio estar com Jesus, que diz assim: brotará um renovo do tronco de Jessé, e um rebento de sua raiz dará o seu fruto. Que vem falando sobre o advento do Messias. Sobre ele repousará e morará o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, olha como é o Espírito Santo. Ele é de temor, é Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder. Então, são 7 espíritos de grandeza que veio estar com Jesus, quando ele veio estar na terra. Então, o Espírito Santo veio sobre ele. Lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, a gente viu, a gente lê, a gente vê aquela imagem
descendo como um pombo. Não é um pombo, o Espírito Santo não é um pombo, como a gente vê falar, ele é um pombo, não. O Espírito Santo é Deus, é um sinal, uma tipologia que veio como um pombo e desceu sobre Jesus, repousou sobre ele, falando: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Então é o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de temor, de fortaleza, de entendimento, de conhecimento, de conselho, de Espírito do Senhor Jeová. Então é 7 espíritos que veio estar com Jesus. Então ele é isso e muito além disso. Lá em Efésios diz que ele é espírito de sabedoria e de revelação. Está escrito lá em Efésios 1:17. Então aqui também Isaías 11:12 vem falando sobre ele. Então ele não morava na terra. Ele, desde a criação de Gênesis, vem falando sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Lá no primeiro capítulo de Gênesis fala sobre ele, que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, sobre a face das águas. E depois lá em Apocalipse vem falando também, o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus, no último capítulo. Então, do início ao fim, o Espírito Santo tem atuação, só que não é do mesmo jeito do Novo Testamento que ele atuou. Toda a palavra a gente vê a atuação dele, na vida dos reis, na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida de Sansão, como ele atuou grandiosamente. Só que Sansão não soube valorizar a presença do Senhor, não soube agir conforme o Espírito Santo estava ali agindo na vida dele, daquele homem. Então ele vinha e voltava ao trono, ele não vinha para ficar, porque não estava achando lugar de tanto pecado. Então só após de tanta desobediência, daquilo que não agradava, ele não conseguia ficar na terra. Mas quando Jesus veio, quando foi cumprido tudo que Jesus, as profecias, tipologias, simbologias sobre Jesus, e quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, então ele desceu. Lá no livro de Atos, capítulo 2, vem falando sobre a descida do Espírito Santo. Vamos ver lá? Então, ele desceu com grande poder, com grande glória. Foi uma manifestação maravilhosa, inesquecível. Quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu, como foi o cumprimento aqui de João. João 16, João 14, a promessa do Espírito Santo, da descida dele, foi cumprida aqui no livro de Atos 2. Glória a Deus. Quando se cumpriram os dias de Pentecostes, enquanto estavam reunidos todos juntos, subitamente veio do céu um estrondo semelhante ao de um vento forte, ao qual encheu toda a casa onde todos se encontravam. Eles apareceram línguas que se repartiam como fogo e se assemelhavam e se assentavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito de santidade e começaram a falar em diversos idiomas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui foi a grande maravilha da descida do Espírito Santo. É como se o trono de Deus descesse e o Espírito Santo descesse do trono para estar conosco. Cumprimento maravilhoso que o Senhor Jesus falou. Ele é fiel, verdadeiro, santo, todo-poderoso. Como foi lindo, como é lindo essa passagem aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos sentiram a sua presença. Então, quando é Ele, todos sentem, todos sabem que é Ele, porque é muito diferente. A presença dele é maravilhosa, a presença dele nos enche de alegria, a presença dele nos consola, mesmo que nós estivemos ali sofrendo, chorando, mas a presença dele nos alegra. Ele traz alegria, o fruto dele, trazer alegria, trazer gozo, trazer júbilo, trazer paz. Ele nos acalma o nosso coração, acalma o seu coração. Creia, entenda que é um Espírito Santo. Não saia aí ouvindo todo espírito de profeta, pessoas que intitulam profetas, intitula aí reveladores, reveladores de casa, vai de casa em casa, vai fazendo aquela confusão. Ele não é
espírito de confusão. Ele é de paz, né? Ele nos traz paz, calmaria, entendimento, sabedoria. Não vai fazer você ficar uma pessoa desesperada, jamais. Ele vai trazer consolo. Se você recebe uma revelação, ouve uma profecia e fica atormentado, desesperado, saiba que não é ele. Não vai fazer isso com você. Ele vai te tranquilizar, mesmo que ele nos corrigir, mesmo que ele nos falar algo que vai doer em nós, mas ele vai nos dar força para vencer as dificuldades. Vai passar com você nas dificuldades, vai te sustentar, vai sustentar a sua fé. Então creia que ele é fiel, verdadeiro, santo. Então ele veio estar conosco, veio morar. Se ele mora em você, não precisa de você andar para cima e para baixo atrás de revelação, liga para um, liga para outro, e fica confundido, não tem discernimento daquilo, vira aquela confusão. Então se torna um espírito de perturbação, e quem está no espírito de perturbação é o inimigo. É o pai da mentira, do engano, ele que veio para enganar. Jesus não, Jesus veio para dissipar as trevas, para nos dar a paz, para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos conhecer que ele é de paz, é de gozo, de alegria, é de bênção para a nossa vida, é de nos sustentar, até que o Senhor nos venha buscar, até que ele nos chame para estar com ele para sempre. Então o Espírito Santo mora em nós, não precisa de você correr para um lado e para outro. Se ele mora em nós, vai falar com você, fala comigo, aquilo que você vai entender. Não fala exagerado, não fala toda hora, não é essa bagunça, não é essa desordem. Ele é ordeiro, ele é elegante, ele é sublime. Ele vai falar de uma forma que você vai entender e saber que é ele. Não vou deixar você desesperada, amargurada, em pânico, em medo. Ele não coloca medo, fica passando medo nas pessoas. Não, ele traz algo de objetivo. Mensagem que tem objetivo, que tem que vai trazer graça na sua vida, paz, alegria, que vai trazer esclarecimento, que vai te dar conforto, te dar paz. Então o Espírito Santo não precisa de nós correr atrás dele. Não precisa da gente ir atrás de um, de outro, para falar, fala comigo, o que Deus falou comigo. Não, você mesmo pode falar, Espírito Santo, fala comigo, o Senhor mora em mim. Me mostra os teus sinais. Eu quero conhecer, relacionar contigo mais, entender. Precisa você conversar, né? Precisa você falar, dialogar com ele, porque ele é vivo. Ele não é um ídolo. Ele não é um ídolo que você carrega nos braços. Ele é Deus. Mora conosco. Que privilégio ter um tesouro dentro de nós. É um tesouro dentro de um vaso de barro que somos nós. O Espírito Santo é isso. Ele é um tesouro dentro do homem, dentro daquilo que serve ao Senhor, mas só de pessoas que confessaram o Senhor como Salvador. Então não fica confundido, não fica andando para cima e para baixo, entra para o seu quarto, fecha a sua porta do quarto, converse com ele, dialoga, expõe as suas necessidades. Você vai ouvir ele falar com você. Leia a palavra, principalmente a palavra revela quem é ele. Revela quem é ele. Ele vai te revelar, ele vai te falar, ele vai te consolar, ele vai direcionar a sua vida. Tudo que você precisar, que eu preciso, nós podemos pedir. Pedir com fé, com confiança, porque ele vai falar com você. Ele vai te direcionar, te abençoar, fazer uma pessoa madura, que tenha discernimento quando é ele e quando não é. Sai dessas coisas. Busque de todo o seu coração. Ele pode falar com você mesmo. Se você crê que ele fala com a outra pessoa, por que você não crê que ele fala com você? Ah, vou na casa do irmão Maria, do irmão João, do meu Pedro, do missionário fulano, ciclano, da igreja tal e tal, mas só que quanto engano há no meio disso. E se você não tem maturidade, você vai ficar angustiado, triste, né? Mas o Espírito Santo quer nos dar alegria, quer nos dar paz, sabedoria, entendimento de quem ele é. Então fuja dessas coisas. Se você tem recebido tanto essas revelações de sonhos, de tantas coisas, de tantas mentiras, engano, sai fora disso. Leia a palavra de Deus. Confia, pede ao Espírito Santo para revelar as coisas que você precisa. Não seja essa pessoa desesperada, ansiosa,
Pensa que todo dia, toda hora o Espírito Santo tem que falar com você, tem que usar pessoas para falar com você. Não, confia, aguarde, permaneça fiel a Ele, porque você vai ver e vai ouvir muito a voz dele. A voz dele é sublime, maravilhosa, vai falar com você de uma forma que você entende, vai te acalmar, vai tirar a ansiedade do seu coração, vai te ensinar a esperar, né? O Espírito Santo não fica com essas meninices que a gente vê aí, com mensagem sem pé, sem cabeça, sem conteúdo, com tanta tolice. Ele é inteligente, gente. Ele é de inteligência, de sabedoria. Quantas coisas o Espírito Santo fez no livro de Atos. O ato dos apóstolos tem que ser chamado Atos do Espírito Santo. As coisas maravilhosas que a gente vê ali na vida de Paulo, na vida de Filipe, o evangelista, que saiu evangelizando, o diácono, melhor dizendo, mas que se tornou um grande evangelista, cheio do Espírito Santo. Filipe saiu evangelizando, cheio de poder, cheio de glória, cheio de maravilhas, ele foi fazendo ali, o Espírito Santo usando ele, e o Espírito Santo arrebatou ele de um lugar para outro lugar. Então, as obras ali de Atos, do Espírito Santo foi movendo, foi fazendo, coisas grandiosas, não é essas bobagens que a gente ouve. Ah, você viu uma cobra, ah, porque você sonhou com um sapo. Que coisa ridícula esses assuntos de pessoa que não conhece o Espírito Santo. Ah, porque vai chegar aí na sua garagem um carro zero. Ah, porque você vai ter várias casas, você isso e aquilo, e muitas coisas jamais vai cumprir. Não é ele, o Espírito Santo. Ele só faz coisas concernente à obra, concernente à salvação, concernente a crescimento, a desenvolvimento na obra, a separação de obreiro, é ele que chama. Não precisa de você falar assim, me consagra, pastor, é ele que separa obreiros. Então, confia, só ora, e quando for o tempo, Deus vai pôr o seu nome, o Espírito Santo vai pôr o seu nome na memória do seu líder, vai te chamar, vai te separar, como a gente vê em Atos, o Espírito Santo falou ali, separai-me, Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então é ele que chama obreiros, missionários para a obra. Não se precipite, só confie e seja fiel, né? Confia que ele vai te responder, vai falar com você, vai falar coisas verdadeiras, não vai sair mentindo, enganando, tapeando, tantas coisas. Basta você clamar, buscar de todo o teu coração. Se faz um dia um clamor, ele não responde, continua clamando, ele vai responder sim. Porque eu tenho experiência, e muitos têm essa experiência, que ele fala coisas maravilhosas para o teu bem, para o teu crescimento, para você conhecer ele melhor, relacionar com ele, andar com ele, sentir a sua doce presença. Porque a doce presença dele faz nós desmanchar. E se nós cair, com certeza, se nós tiver algo que cair, vai ser de revelações fortes, profundas, como Ezequiel, como Daniel, Isaías, Jeremias, muitos outros. Paulo teve revelações profundas, que ele disse que não era lícito contar. Coisas inefáveis do céu, que ele viu no céu. Arrebatamento. Então, ele é tremendo, cura, liberta, distribui dons, unge, dá unção. Então, basta você ser uma pessoa voltada para ele, sincera. Volte para ele o seu coração, porque você vai sentir essa presença maravilhosa. Então, não seja uma pessoa confundido, iludido com essas áreas de dons, de tantas coisas erradas que a gente vê dentro das igrejas, nas redes sociais, principalmente, uma bagunça, uma coisa horrorosa, vergonhosa, que não é o Espírito Santo que está agindo nessas pessoas, não. Mentira, coisas que nunca cumpre. Então, ele jamais vai fazer isso. Não faz. Não faz jamais. Porque ele é o ministro por excelência. Ministro do céu. Glorioso. Maravilhoso. Tem muito mais de falar. Mas hoje
Eu deixo isso para você. Medite, creia, entenda, conheça o Santo Espírito. Ele é mentor, ele é ajudador, ele é seu intercessor, o nosso intercessor. Ele é muito além do que nós podemos imaginar e pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Deus te abençoe. Cada dia nós possamos ter essa presença conosco. Que Ele não saia da sua vida. Que Ele permaneça conosco, morando em nós. Porque o que entristece Ele é a mentira, o engano, o pecado, que pode ausentar de nós. Porque Ele não vai morar no coração.